Meus irmãos e irmãs, nós estamos no segundo domingo da Quaresma, este grande retiro espiritual de 40 dias que a igreja nos concede para prepararmos-nos bem para a Páscoa do Senhor e para a nossa Páscoa pessoal. É de praxe que todo segundo domingo da Quaresma nós refletamos nos evangelistas no ABC, Mateus, Marcos, Lucas, o evangelho da transfiguração. Jesus, ele se revela verdadeiramente filho de Deus. O evangelho vai dizer que as roupas dele ficaram brancas e brilhantes, como nenhuma lavadeira poderia alvejar. É o modo como o evangelista consegue narrar aquela visão extraordinária de uma teofania, teosfanos, manifestação de Deus. Pedro, como sempre, toma a palavra. Vamos fazer aqui 3 tendas, ou seja, vamos viver aqui. Todos nós já passamos pela vida momentos tão bons, onde está tudo tão bem. Você está com saúde, está com a sua família, num lugar bom, todo mundo reunido. Tem hora que a gente pensa até em pedir para Deus: oh meu Deus, para o relógio. Quem dera que a minha vida fosse isso aqui, a vida inteira. E isso é experiência do Tabor. Pedro está tão encantado com aquilo que está acontecendo, que ele não quer que aquilo passe. Porém, Jesus, ele se transfigura, preparando aqueles discípulos, e principalmente Pedro, Tiago e João, para que eles pudessem compreender o mistério do Getsemane e o que aconteceria no Monte Calvário. Aqui nós temos 2 montes. Jesus está aqui no Monte Tabor, que é um monte da transfiguração, preparando o Monte Calvário, que é o monte da expiação, da morte. No capítulo 8, que precede o texto que ouvimos, Jesus começa a dizer para os discípulos o que ele está indo fazer em Jerusalém. Eles tinham uma concepção mundana, uma concepção política, e Jesus mostra que a missão dele é espiritual, e que ele seria morto, mas que ele haveria de ressuscitar. Isso foi uma bomba no meio dos 12, que eles ficaram desanimados. Espera aí, mas nós estamos seguindo um homem que vai morrer? Nós achamos que ele seria o rei de Israel, agora ele vem com esse papo aí, que vai ser crucificado. Mas que papo que é esse? Aí o grupo ficou desunido, eles começaram a ficar sem entusiasmo, tristes. O que Jesus faz? Dos 12, ele pega esses 3, os leva para o alto do monte. Bonito isso. Jesus não nos quer na planície, mas no alto, e lá no alto ele se transfigura. Ou seja, Pedro, Tiago e João, quando me virem no alto da cruz, lembrem quem sou eu. Não vejam apenas o crucificado, mas veja o transfigurado. Ou seja, na nossa vida, todas as vezes que nós estamos no Monte Calvário, e todos nós vamos passar por vários calvários durante a vida, nós devemos lembrar dos montes Tabor que nós já estivemos. A alegria do passado, ela ameniza a tristeza do presente e me prepara para maiores montes no futuro. Eu não posso esquecer as melhores páginas da minha vida. Eu não posso esquecer os melhores dias da minha vida. Eu não posso esquecer as melhores bênçãos da minha vida. E o que acontece com muitas pessoas? Elas estão presas no Monte Calvário. São pessoas que reclamam da hora que acordam, a hora que deitam. Você vai conversar com essa pessoa, ela só fala de desgraça. A vida dela é a pior vida de todas. O que aconteceu? Ela está presa no Calvário. E Jesus quer que nós estejamos com ele no Tabor. Quem deseja um aprofundamento melhor deste texto, você que também participa desta missa e irá assistir essa pregação depois, veja o vídeo anterior. Na minha homilia da manhã, nós aprofundamos este texto e tiramos dele aquilo que para a nossa caminhada é muito importante. Mas aqui está a síntese daquilo que é a transfiguração dele e a nossa transfiguração com ele.
apenas mais um tópico que é muito importante. Nós não devemos parar com a caminhada espiritual que nós temos. Nós nunca devemos estar satisfeitos. Jesus tinha uma multidão que o seguia. Desta multidão, acompanha o raciocínio, ele escolhe 72 discípulos e os envia 2 a 2. Quando os 72 voltam, ele escolhe 12. Aí não são discípulos, são 12 apóstolos. E no evangelho de hoje, capítulo 9, de 2 a 10 de Marcos, ele escolhe 3. Olha como que o funil ele vai apertando. De 72 que saíram daquela multidão, estavam com ele 3. E na parte da manhã eu falava que eu não vou forçar o texto, mas aqui eu quero 4, né? Pedro, Tiago, João e Cristian. Você coloca o seu nome aí. Não são esses 3 apenas. Hoje nós somos chamados a subirmos com Jesus o Monte Tabor. E onde está esse monte? Dentro de nós, dentro de você. O monte da espiritualidade. Então nós devemos dar para Deus as primícias dos primeiros, para que nós estejamos entre esses 3. Porque 9 ficaram lá embaixo esperando. O que Jesus disse para os 3? Não conte nada a ninguém, até que eu ressuscite dos mortos. Quando aqueles 3 descem, tudo está igual. Os outros 9 estão da mesma forma. O mundo continua girando da mesma maneira. Mas quem é que está diferente? Os 3. Guarda isso no seu coração. Não é o mundo que tem que estar diferente. Não é a sua família que tem que mudar para melhor. Não são os outros que tem que evoluir. É você. Se você for uma pessoa melhor, você verá o mundo de outra maneira. Aqueles 3 não comentaram, mas quando eles viram Jesus crucificado, eles lembraram-se do Tabor. Cada um na sua experiência, cada um na sua intimidade. A segunda leitura vai nos dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou o seu único filho. A gente olha para a cruz, você vê o tamanho do amor de Deus por nós. Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Vamos ler juntos esse texto? Pega o seu folhetinho. Você que está em casa, é Romanos 8, 31 ao 34. Depois você marca na sua Bíblia. Você que está com o folheto, vamos ler os 2 versículos iniciais. É a segunda leitura da missa. Vamos juntos. Irmãos, se Deus é por nós, Deus que não poupou, sabe qual é o nosso problema? E quando eu falo nosso, eu estou no meio. Sabe qual é o nosso problema? Nós andamos procurando esse tudo aí, ao invés de procurar o tudo de Deus. O melhor que Deus poderia ter feito por você, Ele já fez. Não tem como Ele fazer mais. Mas qual que é o mais que Deus já fez? Entregou seu Filho único para morrer por nós. Olhando para a cruz, você vê o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. E Ele que deu seu Filho único por amor a nós, não nos daria junto com Ele todas as outras coisas. E para entendermos o Monte Tabor, para subirmos com fé o Monte Calvário, existe um monte que precede os 2, que é o Monte Moriá, que é da primeira leitura que nós vamos aprofundar nesta missa. Um homem de fé chamado Abrão, e pela sua prova de fé, Abraão, o pai de todos os crentes. Imagina Deus escolher na humanidade toda um
um homem só e falar para este homem: você é o pai de todas as pessoas que vão crer. Eu vou abençoar a sua descendência, eu vou abençoar a sua vida. Sobre você eu edificarei o meu legado. Então aqui para nós, né, meus irmãos, não é um homem qualquer, não é alguém que está assim balançando na fé. E o que eu aprendo com Abraão? Que a vida é feita de prova. A vida é feita de prova. E a prova mais difícil não é aquela que se faz nas carteiras da escola e da faculdade. São as provas da vida e provas de fé. Quanto maior for a sua missão, quanto maior for o seu objetivo, quanto maior for o seu propósito, maior serão as suas provas. E a prova não é para de destruir, a prova é para testificar que Deus não errou na escolha. Deus, quando escolheu Abraão, que era Abrão, Deus sabia o coração daquele homem, mas para que Abraão chegasse aonde Deus queria, ele precisou ser provado. Quantos de nós não já enfrentamos vida fora tantas provas? Provas difíceis. O que nós não podemos é parar perante a prova. Abraão foi provado, aprovado e abençoado. Esse é o nosso intuito. Quando vier a prova, eu quero ser aprovado. E uma vez aprovado aos olhos de Deus, eu quero ser abençoado. Quando nós lemos este texto da missa, Gênesis, no capítulo 22, você vê claramente a história de Jesus Cristo. O embrião da redenção do gênero humano está no capítulo 22 de Gênesis. Vamos lá. Deus pôs Abraão à prova. Esta palavra prova em hebraico é nachá, ou seja, um teste, um experimento, um exame. Chamou Abraão e ele respondeu: aqui estou. Se você lê a vida de Abraão, isso nos chama atenção. Todas as vezes que Deus o chamou, ele sempre respondeu: aqui estou. Gabriel, quando aparece para Maria: eis aqui a serva do Senhor, aqui estou. Quando Paulo cai do cavalo: aqui estou, que queres que eu faça? A primeira coisa que nós precisamos fazer para ter uma espiritualidade profunda é se colocar na presença do Senhor. Se você já tem uma vida de oração, vai que é tua, filho. Mas se você ainda não tem e quer ter, comece só com isso. No seu quarto, na sua intimidade, com a porta fechada: Senhor, eu estou aqui. Comece assim. É a oração da presença. Você se coloca na presença de Deus e o Espírito, ele começa a mover o teu coração. Deus que chamou Abraão, ele chama a cada um de nós. Aqui está dizendo, Deus disse: Abraão. Um dia Deus disse: Christian. Hoje ele chama o seu nome. O que muitas pessoas dizem? Não estou. Aqui, não estou. Para as coisas de Deus eu não estou. Abraão sempre foi disponível. E Deus disse para Abraão: toma o teu filho único, Isaque. Quem é Isaque? Não é apenas filho de Abraão. Isaque é filho da promessa. Sara, que é a mulher de Abraão, era estéril. E Deus colocou em Abraão uma promessa grande. Quando Deus coloca no ombro de alguém uma promessa grande, a promessa acontece por uma fé grande. O milagre é do tamanho da sua fé. 6 talhas de pedra, bodas de Caná.
encheu as 6 de água, teve 6 cheias de talha. 6 cheias de vinho. Se você leva uma talha de água, é uma talha de vinho. Se você leva um copinho de água, é um copinho de vinho. Você quer muito da vida, ofereça muito. Você quer muito de Deus, ofereça muito. Você quer ter uma vida medíocre? Trabalhe 2, 3, 4 horas por dia. Você quer crescer? Trabalhe 8, 12, 16 horas. É assim que se vence. Eu não estou falando aqui de facilidade, eu estou falando de realidade. E Deus colocou Abraão à prova lá atrás, quando Deus disse para ele: sai da tua terra, larga seus parentes, abandona tudo que você tem e vai para a terra que eu vou te mostrar. Olha que palavra, gente. Abraão nem sabia que terra que era. Sai da tua terra e eu vou te mostrar para onde você vai. Abraão sai, Sara vai com ele. Ele estava debaixo de promessa. Quando Abraão tinha 75 anos, pela escritura, Deus lhe confirmou que ele seria pai. Sara ouviu a promessa, mas ela não acreditava tanto como Abraão. Tem a história de Abraão, o seu parente vai para Sodoma e Gomorra, Abraão pega uma terra menos fértil, etc. Ele estava na porta da sua tenda e ele viu 3 homens chegando. São 3 anjos. Ele sabia que eram 3 anjos. Ele prepara um banquete, dá leite, bolo, frutas, aquilo que eles comiam ali. E o anjo olha para Abraão e disse assim: olha, daqui 1 ano eu voltarei e você terá um filho nos braços. Sara estava dentro da tenda. A hora que ela ouve isso, Sara ri. Por que ela ri? Porque Abraão já está com quase 100 anos. Sara já é muito idosa. E a Bíblia diz que ela diz: será que eu com essa idade eu vou conhecer o amor? Tadinho, né? Será que com essa idade a gente vai fazer chacho? Gente, a Bíblia não está assim, mas é isso que ela falou. Será que com essa idade eu vou conhecer o amor? A gente vai ter relação? E ela ri. E o anjo pergunta: por que você riu? E ela vai dizer: eu não ri. Ela é mentirosa, né? Eu não ri. O anjo: riste, mas a graça será cumprida. São 3 anjos. Os 3 começam a andar. E Abraão, como é um homem de Deus, ele vai seguindo os 3 anjos. É bonita essa passagem. Os anjos falam com o outro assim: é um homem bom. É um homem bom. Será que nós não devemos contar para ele o que nós vamos fazer? Aí um outro anjo diz: é ordem de Deus, mas como ele é um homem de Deus, vamos contar para ele. Aí os anjos dizem: olha, 1 anjo ficará contigo, 2, nós iremos a Sodoma e Gomorra. Aí Abraão perguntou: o que vocês vão fazer lá? Nós vamos destruir essas 2 cidades. O clamor chegou a Deus, e Deus viu que a infidelidade ali é tanta que não há como converter aquele povo. Aquela cidade será destruída. Aí começa aquele diálogo que todos conhecem. E se tiver 100 justos? Você vai dizer: não, se tiver 100 eu não destruo. Aí se tiver 90, se tiver 70, aí se tiver 10. Não, pelos esses 10, ele está lembrando de quem? De Ló, que é da sua família. E ele pede para os anjos salvarem a família dele. E por causa da promessa de Abraão, aos seus descendentes foram salvos. O problema foi a mulher de Ló, muito curiosa, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Deus falou: não olha para trás. A mulher olhou, petrificou. Ló deu no pé. 1 ano depois, Sara concebeu. Quem era o filhinho? Isaque. Imagina, meus irmãos, a alegria de Abraão vendo aquele neném que é um fruto da promessa de Deus. Aprenda um segredo para você crescer na sua espiritualidade. Abraão acreditou na promessa de Deus, porque ele acreditava no Deus das promessas. Há muitas pessoas que buscam a saúde de Deus, mas não querem o Deus da saúde. Há muitas pessoas que buscam milagres de Deus,
mas não querem o Deus dos milagres. Abraão procurou Deus, ele acreditava num Deus que era fiel para cumprir o que ele disse. E Isaac era o xodó de Abraão. Você que é pai, você que é mãe, pensa aí no seu filhinho, na sua filhinha, a alegria que essa criança trouxe para sua casa. Hoje, tantos aqui já pré-adolescentes, adolescentes, jovens, já aí construindo a sua própria história, o orgulho do pai, o orgulho da mãe. Veja lá atrás, lembra quando você descobriu que estava grávida, não é? Quando a mamãe aí descobriu que estava esperando esse rapaz, essa moça que já está aí. É algo que transforma a vida do casal. Abraão teve a sua vida transformada. Pronto, promessa cumprida, criança nascida, milagre acontecido, é só louvor. Porém, aquele Abraão que é chamado lá atrás, ele continua tendo uma missão. Qual é a missão? Ser pai dos crentes, levar para o mundo a fé. E Deus mais uma vez vai chamar Abraão: Abraão, aqui estou. Pega o teu filho Isaque, suba ao monte, a terra de Moriá, e oferece-o a mim. Simples assim. O que Deus estava pedindo? Eu te dei o filho, eu quero de volta. Você não vê em momento nenhum Abraão blasfemar, Abraão perder a fé. Abraão tinha na sua cabeça algo que nós precisamos buscar a cada dia, e não é fácil, mas é uma caminhada. Na cabeça de Abraão, Deus ocupava o primeiro lugar, e nada, nem o seu filho único, tomou o lugar de Deus. E Deus precisava colocar Abraão à prova, porque Deus precisava saber se Abraão seria realmente aquele que constituiria o seu povo. E a prova de Abraão é uma prova dificílima, e que com certeza Deus não pediria a nenhum de nós. Mas Deus, olhando para Abraão, ele teve que testá-lo. E aqui aprenda uma coisa, para você fazer a transição de texto. Abraão, neste texto, personifica Deus Pai. Isaque personifica Jesus. O Monte Moriá faz alusão ao Monte Calvário. Aqui não está, que a leitura corta alguns versículos, mas quando Isaque começa a subir o monte com Abraão, ele leva um fechinho de lenha. Esse fechinho de lenha é uma alusão a Cristo, que carrega a cruz. O altar que Abraão vai construir são as pedras do Calvário, o lenho da cruz. Só que o que Abraão não faz, Deus Pai fez. Quando Abraão está subindo com Isaque, é uma cena que comove o nosso coração. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. Abraão subindo, olha para trás Isaque, carregando o fechinho de lenha, Abraão levando o fogo. Aí Isaque para cansado e fala assim: ô papai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, o senhor está levantando o altar, mas eu não estou vendo o sacrifício não. Cadê o sacrifício? Era ele. O que Abraão responde para ele? Meu filho, Deus proverá. Esta fé nós não conhecemos. E me desculpe, meus irmãos, esta fé nós ainda não a temos. Acreditar que mesmo numa prova dessa, Deus proverá. Foi daí que a devoção da igreja nos oferece o terço da divina providência. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia. Abraão não duvidou um momento. Meu filho, Deus provê. Imagina o coração deste pai. Só que aqui você tem que entender uma coisa: o amor de Abraão pelo filho era grande, como o seu pelos seus filhos. Mas a fé de Abraão em Deus era maior, e Deus precisava saber disso. Eu sei que você ama o seu filho, mas você me ama mais do que o seu filho?
Amo. Então me entrega, então me dá. Foi o que Abraão fez. Armou o altar, amarrou o pé da criança, amarrou as mãos, com certeza tampou o olhinho para ele não ver. E Abraão estava disposto a cumprir a ordem. Quando Abraão levanta a mão com a faca e ele vai, o anjo grita: Abraão! Mais uma vez Abraão responde: aqui estou. É bonito. No versículo 1, Deus diz: Abraão. Ele responde: aqui estou. A hora que ele vai sacrificar o seu filho, ele empunha a faca, o anjo diz: Abraão. Ele responde: aqui estou. É a mesma resposta. Por que eu achei interessante esse texto ontem, quando eu estava estudando e rezando isso aqui? Porque eu me coloquei neste lugar. Eu me coloquei neste lugar, oferecendo um filho a Deus. E aqui eu posso dizer isso, porque uma prova, aí eu estou falando da minha vida, uma prova que eu tive que enfrentar, e foi uma prova difícil, e que me custou discernimento, oração, lágrima e sofrimento. Graças a Deus que eu tive pessoas do meu lado que me auxiliaram, os reitores, o bispo diocesano. Qual foi a minha dúvida entre ser ou não padre? Uma dúvida só. Eu sempre quis pregar a palavra, eu sempre quis celebrar o sagrado, mas o meu sonho era ter um neném. Eu sou apaixonado com crianças, eu seria um paizão. Então eu fiquei entre: eu vou ter um neném, eu vou ser um pai de um, ou eu vou sacrificar esse um como Abraão para ser pai de muitos. Aí a vocação floriu, graças a Deus, eu fui para o sacerdócio, mas não foi fácil. E aqui eu vejo como que Abraão está sofrendo, sacrificando o seu único filho, o filho da promessa, o filho da promessa. Que se eu fosse Abraão, eu estou falando aquilo que eu sinto. Deus me deu um filho, agora Deus pede o meu filho, eu estou lá fazendo, aí vem o anjo: Abraão, Cristo, tinha respondido assim: mas você quer mais o quê? Eu não sei se você, eu falaria, mas não é possível. Me arrancou da minha terra, me tirou da minha família, me tirou das minhas terras, me deu um filho no fim da vida, e agora me pede, você quer mais o quê? Abraão tem uma fé que nós não conhecemos. Ele acredita num Deus previdente e num Deus providente. E Abraão, com dor, ele responde a mesma coisa: aqui estou, Senhor. Aqui estou. Não faças mal ao menino. Não estenda a mão contra teu filho. Agora eu sei que temes a Deus. A gente imagina a alegria de Abraão em soltar Isaac, abraçar o seu filho. Não sei se você já viu o filme da história de Abraão. Quando ele está descendo o monte com Isaac, Sara está lá embaixo desesperada, que ela entendeu que Deus tinha pedido o filho. Aí aparece primeiro Abraão, ela cai no chão chorando. Aí aparece Isaac: mamãe, ela abraça o menino. Quer dizer, a devolução salvou a vida da criança duas vezes. O filho da promessa e agora salvo da morte. Agora preste atenção, gente. Quando o altar está pronto, o sacrifício tem que ser oferecido. Se Isaac não foi morto, Abraão acreditava: Deus vai prover. Aqui o texto é muito claro. Quando Abraão, ele olha para um lado, tem um carneiro, tem um cordeiro, preso pelo chifre, no espinho. Claro, não tem nem o que falar. Eis o Cordeiro de Deus. E o que prende a cabeça dele? A coroa de espinho. Aquele cordeiro que Abraão achou simboliza Jesus Cristo. Se você pega o texto de Abraão e joga para o Novo Testamento, Deus fez o que Abraão não fez. Deus não poupou o seu filho, Deus poupou Isaac. E é por isso que a segunda leitura, ilustrando a primeira, vai dizer: gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você pode perguntar: mas como que eu sei que Deus é por mim? Aquele que não poupou seu filho único, não nos dará com ele todas as coisas? Gente,
Deus tem para cada um de nós coisas maiores e melhores do que nós imaginamos. Aquilo que você pede nas suas orações, o melhor que você pede nas suas orações, não chega a ser 10% do que Deus tem para a sua vida. Mas qual que é o nosso problema? Nós estamos, meu Deus, me dá trabalho, me dá saúde, me dá um namorado, me dá isso, eu quero viajar, me toca o meu carro, meu Deus. A gente fica pegando essas coisas pequenas e você não pega o maior. Qual é o maior? Senhor, eu quero compreender a tua paixão, eu quero receber o teu amor, porque aquele Deus que entregou Jesus por mim, junto com Ele me dará todas as coisas. E o que é todas as coisas? Tudo que nós precisamos e que nós rezamos no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é esse pão nosso? É o que a gente precisa: casa, trabalho, dinheiro, saúde, amigos, família, casamento, estudo. Quer dizer, Deus vai nos ajudar a conquistar tudo isso, mas nós precisamos ter fé. Fé em Jesus Cristo, no amor de Deus por nós em Jesus Cristo. Abraão, ele foi provado, e aqui vai dizer: uma vez que agiste deste modo, eu te abençoarei. Meus irmãos, coloca uma coisa na sua cabeça: tudo aquilo que você for fazer, pergunte para você: isso que eu vou fazer vai atrair a bênção de Deus? Se a resposta é sim, faça. Se é não, fuja e pague o preço. Tem que pagar o preço. E você vai saber que no final a conta fecha. No final a conta fecha. Tudo que vai nos acontecendo, as provas que nós vamos passando, as noites que passamos acordados chorando, os finais de semana que abrimos mão estudando, tudo isso e tantos outros, no final, a conta fecha. Você vai entender a caminhada. Hoje eu entendo a história de Abraão, mas eu entendo porque eu conheço a história. Abraão que estava vivendo, ele ainda não conhece. E assim acontece comigo e com você. Mas qual é a nossa resposta? Eu não sei o que vai acontecer não, mas meu filho, Deus proverá. Deus sempre provê. Ele foi abençoado, nós seremos abençoados, e através dele serão abençoados todas as nações da terra. Deus não quer te dar apenas uma bênção, guarde isso. Deus quer muito mais de você. Para Deus é muito pouco Ele te abençoar. Ele quer mais de você, como Ele quis mais de Abraão. Abraão não só foi abençoado, como ele se tornou uma bênção. Queira isso para você. Não queira só ser abençoado, queira ser uma bênção para as pessoas. Quem chegar perto de você precisa notar algo diferente. E talvez você nem precise falar de Deus, mas a sua presença, o seu olhar, a sua alegria, a sua confiança, o seu sorriso, apesar dos problemas, evangelizam, porque você se tornou bênção de Deus. Padre, eu quero isso. Eu quero ser abençoado e eu quero ser uma bênção. E a leitura diz o segredo qual é. Por que Abraão foi abençoado e por que Abraão se tornou uma bênção? Porque ele obedeceu. Nada agrada mais o coração de Deus que a obediência. E o que significa obediência? Vem do latim, ob audire. Ob, aberto. Audire, você ouve. Ao contrário de ob, no latim é ab. Ob, aberto. Ab, fechado. Tanto é que o contrário de obediência é absurdo. Ab, fechou. Surdo, você não ouve. Obediência, você ouve e faz. Ab, surdo, você não ouve. O que é ser obediente? É ouvir a palavra de Deus,
É por isso que no Evangelho, quando aquela nuvem desce no alto Tabor, vai escutar: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Ou seja, seja obediente a Jesus, seja obediente à sua palavra, conheça a sua palavra. Gente, a bênção de Deus é grande para quem obedece, que você vai viver uma realidade, eu já estou profetizando na sua vida. Você vai viver uma realidade tão grande, que você vai dizer: peraí, eu estou vivendo isso ou eu estou sonhando? Só pode ser um sonho, porque é tanta bênção, tanta graça, tudo está indo bem. Eu estou sonhando. Onde está na Bíblia isso? Pedro, quando foi preso, ele estava entre dois destacamentos, com correntes nas mãos e nos pés, numa prisão. Apareceu um anjo, e o anjo disse assim: levanta. Pedro não questiona: peraí, mas como que eu vou levantar? Não, Pedro levanta. Quando ele levanta, as correntes caem. Coloca o manto e me siga. Pedro não duvidou, ele olhou para o lado, os guardas dormindo. Ele passou na primeira guarda, ele passou na segunda guarda, ele passou na terceira guarda e chegou perante um portão de ferro enorme. O anjo olhou para o portão e fez assim, ó. O portão abriu e Pedro saiu. O que a leitura diz? Pedro não sabia se aquilo era verdade ou era um sonho. Está em Atos dos Apóstolos. Por que Pedro achou que era um sonho? Porque o que ele nunca imaginou estava acontecendo. Se você obedecer a Deus, o que você nunca imaginou vai acontecer na sua vida. Para quem obedece a Deus, conserva o que tem, terá o que não tem e adquirirá o que você nunca sonhou em ter, em todas as áreas da sua vida. O que aconteceu com Abraão acontece com cada um de nós, se pegarmos o mesmo caminho. Abraão foi provado, aprovado e abençoado. E nós? Não dá mais, gente, para nós sermos mendigos dentro da igreja. Como aquela história muito triste de um mendigo que ficava a vida inteira sem dente, pedindo pão dormido. Ele tinha só uma cabacinha e uma pedra. Ele colocava o pão na cabaça, colocava um pouco de leite, amassava com a pedra e comia aquela papa. Foi assim durante anos. O dia que o mendigo morreu, enterrou como indigente, jogaram a cabaça fora e colocaram a pedra na janela de um bar, aonde ele ficava na calçada. Passando por aquela cidade, alguém especialista em minério, em pedra e joia, olhou aquela pedra e disse: de quem que é isso aqui? Não é de ninguém, é uma pedra nojenta, é uma pedra de um mendigo, é uma pedra para amassar pão com leite. Ele pegou a pedra e deu no pé. Chegando na sua casa, bastou lapidar a pedra. Era uma grande pedra preciosa. E ele passou a vida inteira com uma fortuna na mão, vivendo como um mendigo. Meus irmãos, isso não pode acontecer conosco. Nós que somos cristãos católicos, nós temos joias que a igreja nos dá. A palavra de Deus é preciosa, a bênção de Deus é preciosa. E tem gente vivendo como um mendigo. Vai à missa pedindo coisas tão que com trabalho consegue, com tempo consegue. O que você consegue, gente, não peça. Não peça coisa pequena. Você vai rezar, meu filho, igual a gente brinca, né? Como fala quando a pessoa quando dá um tiro que não é para dar, não joga fora munição, como que é? Desperdiça. Não desperdice munição. Se é para dar um tiro, dá um tiro certo. É para rezar, peça a Deus coisas grandes. Peça a Deus milagre. Você não está rezando para um deuseco, não. Um deusinho, meu Deus, me dá R$1 aí, pô. Mas que Deus que é esse? O nosso Deus é o Criador do céu e da terra. É o Todo-Poderoso. A Bíblia diz para aquele que nele confia: 1000 cai à direita, 5000 à esquerda, e você não é atingido. Agora, meu irmão, fica com o olho aberto, hein? Porque você pode estar entre os 1000 e 5000, você que está caindo por aí.
Precisamos resistir às provas. E fale com Deus: meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha história. O meu legado será esse, Senhor. Tem que ter coragem, né? Pode me provar, Jesus. Pode me provar. A prova virá. Mas se você for resistente à prova, você será aprovado e abençoado. Veja a história dos grandes santos, homens e mulheres que marcaram o mundo. Olha que história difícil, olha que caminhada penosa. Quantos, hoje não tanto, mas na época das grandes invenções, veja lá quantas vezes personagens que mudaram o mundo, Einstein, Thomas Edison, tantos outros, faziam errado, ridicularizados. O Honda, né, que foi o chinês que criou a Honda, todo mundo criticava, eles não abriram mão do sonho. Um dos homens mais ridicularizados da época foi Walt Disney, quando ele disse que faria um grande parque temático. Colocaram ele abaixo dos cães. Você é um sonhador, você é um alienado, você está fora da realidade. O tempo passou e eles provaram que eles estavam aprovados e por isso deixaram um legado que todos conhecem até hoje. Você pode escolher passar por esse mundo como um zero à esquerda, não tendo opinião, não fazendo grande coisa, procurando só aquilo que é próprio para você. Uma vidinha tá bom, casinha, carro, mulher, filho, trabalho, tá ótimo isso aqui. Ou você pode escolher deixar o seu nome gravado na história, porque eles vão lembrar de você, vão lembrar do que você fez. E guarde isso: todo sábio durante a vida é visto como meio louco. O louco, depois que morre para a igreja, é santo. Veja os grandes santos da igreja. Hoje são santos: São Francisco, São Tomás, Santa Teresinha, Teresa d'Ávila. Vai ler a vida desse pessoal. O tanto que eles eram incompreendidos pela igreja da época. A igreja não entendia o que eles estavam fazendo. Se toda a vida foi assim, o que você está fazendo diferente? Eles pagaram o preço, deixaram o nome e hoje são lembrados. Aqueles que questionaram, que criticaram, ninguém sabe quem são. O nome ficou na lápide da história. Mas nós sabemos até hoje, os grandes santos trouxeram para a igreja ares novos, porque acreditaram num Deus grande, num Deus do impossível. Deus não escolheu apenas Abraão ontem, Ele escolhe a cada um de nós hoje. E depende de quê? Você responder: estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. E finalizo com uma frase apenas para você escrever no seu diário espiritual e reflita sobre ela. Não espere de Deus muito se você oferece para Ele pouco. Simples assim. Não espere de Deus muito se você oferece para Ele pouco. Aquele que muito semeia, com largueza colherá. Você quer colher muito? Semeie muito, ore muito, e Deus fará na sua vida um verdadeiro milagre. Amém? Amém. Quem veio à missa hoje com alguém, aponta para a pessoa e fala assim: Abraão hoje é você. Abraão hoje é você. E qual é, meus irmãos, a sua prova? A prova de Abraão era oferecer Isaque. E a sua prova? E a minha prova? A vida, ela é provada, não para que sejamos destruídos, mas aprovados.